Senhor, sou servo de missionário Roberto. Temos uma missão a cumprir essa terra. A minha missão é anunciar a palavra. A minha missão é fazer trabalho social, a caridade. O apóstolo Paulo ele pega muita caridade. Em Mateus 25, 44 até 46, o Mateus 25 vai nos ensinar que é ser imitador verdadeiramente de Cristo, como vai dizer Coríntios, 1 Coríntios 1, do 11 a 1. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Dá de beber quem tem sede, dá de comer quem tem fome. Estava lá no leito do hospital, etc. Foste a mim que fizeste. Quando a gente vê o irmão na rua precisando de comida, etc, meu, finge que não vê, meu. As pessoas fingem que não vê. Não faça isso, meu. Vai conversar com ele. Que essa é a nossa missão. Que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A messe é grande. Mas são poucos que querem servir, são poucos que querem gastar a sua vida. Tanto para ler a palavra, tanto para servir o Senhor. As pessoas hoje em dia só querem servir o Senhor para ser reconhecido por homens. A minha missão não é essa, ser reconhecido por homens. A minha missão é ser reconhecido na glória. Que eu tenho que dar testemunho de Jesus Cristo nessa terra, para Ele dar testemunho de mim lá diante de Deus, na glória. Testemunho aos anjos e os santos. E meu foco também não é ser celebridade, ser famoso, não, meu irmão. Meu foco é pregar verdadeiramente, corretamente o Evangelho. Não como muitos fazem para ter uso pessoal, para fruir, para ganhar material, para ganhar financeiramente. Não, meu irmão. A minha missão é a almas. Eu tenho um temor tão forte pela palavra, irmão. E o tema dessa pregação: quem foram enviados? Quem foram escolhidos? Aqui em João, a gente catar o livro de João, o discípulo amado do Senhor Jesus Cristo vai nos dizer, ó, João 20, 21 até o 23. Olha só que interessante. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo: receba o Espírito Santo. Aquele que perdoares os pecados, lhe serão perdoados. Aquele a quem os retiverdes, lhe serão perdoados. A quem vocês perdoar, quem eu envio vocês. Aquele quem vocês perdoar, eu perdoarei. E aquele que vocês não perdoar, aqueles que você reter, não será perdoado. Aquele que você reter, será retido. Por quê? Por causa do pastoreio. Pedro, tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Por isso que quem eles perdoar será perdoados. Por isso que muitos sacerdotes são criticados por essas seitas fundadas por homens. Ah, por que vocês vão confessar o padre? Por que você vai confessar o sacerdote? É biblicamente, quem eles perdoar será perdoado. Por quê? Mateus 16, ou Lucas 9, ou Marcos 8 tem o mesmo sentido. A mesma profecia, a mesma teofania da revelação. Mateus 16, até o 16, 19 você vai entender, mas o que eu quero catar aqui, ó, Mateus 16, 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Isso aqui é interessante, porque só quem for enviado, só quem for confiado, que é a doutrina de João 7, 14 a 17, os judeus vê ali, cara, como esse cara tem conhecimento dessa escritura? Jesus olha para ele e fala: seu incrédulo, a minha doutrina não é doutrina de homens, de fábulas, de novidades, não. A minha doutrina da glória é de Deus. Olha só que interessante, Mateus 10, 2 a 4. Eis o nome dos dois apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu.
Tomé, Mateus, e o publicano Tiago, filho de Alfeu, Simão o cananeu e Judas Iscariote, que foi o traidor. Esses que foram enviados. Judas se extraviou, teve a sucessão dos apóstolos 1, do 15 ao 26, sucedeu Matias no seu lugar. E em Atos dos Apóstolos 9, ali, o apóstolo Paulo teve a revelação da glória. Saulo, por que tu me persegue? E foi enviado não por homens, mas por Jesus Cristo. E para ser apóstolo, para ser escolhido, tem que caminhar desde o batismo de João Batista até a ressurreição e até a ascensão de Cristo. Assunção. Ascensão de Cristo. Para ser apóstolo. E tem que caminhar com a doutrina dos apóstolos 2,42. Ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 1,14. Ele estava ali junto com Maria esperando o Paráclito. Que interessante. Atos dos Apóstolos 13. 1,13. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Era eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e o irmão dele. Só que interessante. Agora, Atos dos Apóstolos 6, teve uma reunião dos apóstolos ali para eleger diácono, pessoas que, cheias do Espírito Santo, temor do Senhor, para proclamar, para anunciar, e foi enviado por os 12 apóstolos. Completo, porque Judas extraviou, teve a eleição, se cedeu, Matias, no lugar de Judas, teve 12, completo ali. Naquele dia, ao crescesse o número dos discípulos, houve queixas de gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram a reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a qual encarregaremos deste ofício. Olha só. Nos atenderemos sem cessar a oração e o ministério da palavra. Essas parecer agradou a todos a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, presertos de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos. Este, orando, impuseram mãos, enviaram. Os 7 que é mais interessante. Esses 7 que são os sucessores dos apóstolos, encarregados de enviar, encarregados de ensinar a palavra. Divulgaram-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente os números de discípulos em Jerusalém. Também grandes números de sacerdotes aderiram à fé, que são os sucessores hoje em dia. Bispos. Se você catar, o único quem foi enviado a pastorear foi Pedro e João, 21, do 15 ao 17. Enviar. Quando o apóstolo Paulo ele se converte, Atos dos Apóstolos 9, ali o Senhor aparece a Paulo, que era Saulo, se tornou Paulo, Saulo, por que tu me persegue? Eu sou o Jesus Cristo, a quem tu persegue? Ali ficou cego, foi para numa casa, ali Ananias batizou ele, e ele recebeu o Espírito Santo, começou a proclamar, e depois, em Atos dos Apóstolos 9, Barnabé foi até ele e levou ele lá em Jerusalém para ser reconhecido a graça. Em Gálatas também vai deixar isso bem claro. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de alguns homens, por Jesus Cristo e por Deus Pai, ressuscitou dos mortos. Ó, apóstolo da parte não de homens, mas a parte por revelação do Senhor Jesus Cristo. Se você catar dos apóstolos, ali, se eu não me engano, 27, ele vai explicar quem enviou ele, que foi o Senhor Jesus Cristo, que ele perseguia os cristãos. Ali apareceu o Senhor Jesus Cristo, ali deu a revelação para ele, que enviou ele, que etc.
deu testemunho em Atos dos Apóstolos 23:1, deu testemunho em Jerusalém, agora importa que dê em Roma, e o livro de Atos dos Apóstolos termina em Roma, que é a sede hoje, que tem o pastoreio universal. E a doutrina que o apóstolo Paulo recebeu, a revelação, não tem nada de homens. Ó. Mas em Gálatas 1, 11 e 12. Ó. Asseguro-vos, irmãos, o evangelho que prego por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo deu a revelação, Jesus Cristo enviou, mas ele tem que ser reconhecido por Pontífice. Quem Jesus confiou? Agora ele vai lá em Jerusalém, Gálatas 2, 9, para ser reconhecido. Bispo de Jerusalém, Tiago, Cefa, que Pedro pastoreava, João e Tiago. Tiago, ó, Gálatas 2, 9. Tiago, Cefa e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Barnabé não é apóstolo, é discípulo de Paulo. Por que ele não é apóstolo? Não, meu irmão. Apóstolo só tem 13. Porque Barnabé não caminhou. Barnabé não, é Barnabé. Não caminhou, não viu Cristo, etc. Não teve revelação. Aqui foi enviado, ó, Paulo e Barnabé. Tito também é discípulo de Paulo. Discípulo, não é apóstolo. Barnabé é apóstolo. Tito não é apóstolo, é discípulo. Que para ser apóstolo, como eu disse ali em Atos Apóstolos 1, do 15 ao 20 em diante, você vai saber só quem pode ser apóstolo. Só quem pode ser ungido apóstolo. Para a gente entender. Totalmente ao contrário dessa geração. Essas placas. Tem um fundador, homens. E a igreja que Cristo fundou e foi edificada por quem? Por esses caras loucos aqui. Por amor à obra. Você catar o livro de Atos Apóstolos, eu terminei de ler o livro de Atos Apóstolos ontem, pela segunda vez, ou terceira vez, já perdi até as contas. Você vai entender como o apóstolo Paulo foi perseguido, quem o apóstolo Paulo anunciava, em que o apóstolo Paulo acreditava. Ele acreditava na ressurreição. Por isso que ele foi julgado, por isso que ele foi condenado. Morreu dando testemunho da palavra do Senhor Jesus Cristo, defendendo a doutrina que tanto ele perseguia, defendendo tanto que ele perseguia. E foi reconhecido, Atos Apóstolos 9, do 28 a 30. Foi batizado por Cefas, Ananias, Atos Apóstolos 9, 17 ao 18. E ali ele começou a sentar a madeira. Anunciar, pregar. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Jesus Cristo começou a pregar depois que ele foi batizado, depois que desceu aquela pomba. Você sem o Espírito Santo, meu irmão, você é Zé Ninguém. Por isso que nós temos que buscar, degustar, comer a palavra, dedicar, para não cair nessas heresias que você vê hoje aí. A fulana é cheia do Espírito Santo, vai na igreja fulano. Mas quem fundou a igreja? Quem enviou esses caras? Quem ungiu eles apóstolo? Quem ungiu eles a bispo? Quem ungiu elas a bispa? Tem até apóstola. Tem na Bíblia. A diaconisa que tem ali que suprimia a obra, que ajudava a obra. Hoje a diaconisa prega a palavra. Veja essas sapatear, rodopiar, igual que se tem na macumba, você tá vendo hoje dentro da igreja. É funk, é dança de break, é música, é mundana dentro da igreja, é funk, essas baboseiras que você é cansado de ver, né?
Quem o Senhor enviou não fazia nada disso, meu irmão. Atos Apóstolos 3, Pedro vê aquele mendigo ali no templo do rei Salomão. Não tenho ouro e nem prata, levante em nome do Senhor Jesus Cristo. De graça. As pessoas davam lenço ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passava e as pessoas eram curadas. É o lenço que curava, não, meu irmão. É a unção do cara. Atos Apóstolos 19, 11. Desse fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinha tocado o seu corpo era levado aos enfermos, e afastava-se dele as doenças, e retiravam-se os espíritos malignos. Quem curava é o lenço, não, meu irmão. É a unção do cara. É a dedicação do cara. É o Espírito Santo que está na vida do cara. E o cara não vendeu, não fez campanha, não fez nada dessas baboseiras. Olha só que interessante. Glória a Deus, aleluia. Alabaria, Shúria, canta. Seja louvado, Senhor.